Olá, galera. Aqui é a Chão Marçal, pesquisadora do NUCUS, do Coletivo das Liliths e da Honorato Plataforma Criativa. E hoje estamos aqui com Camila Brito, mestra em Cultura e Sociedade pelo Pós-Cultura do IAC da UFBA. E a Camila, tudo bem, Camila Brito? Oi, tudo bem. Gratidão pelo convite. Gratidão também por estar aqui também com a gente. E hoje a Camila vai estar com a gente aqui nesse bate-papo, falando um pouco sobre como é que se deu a pesquisa dela, né? Que tem o título de Rameando Identidades na Caminhada dos Tupinambás de Olivência, Bahia. E no decorrer dessa conversa, desse bate-papo, eu acho que algumas questões vão surgir, até algumas curiosidades minhas de como é que se deu essa tua pesquisa, como foi a tua relação com a galera lá, o povo tupinambá de Olivença, e algumas questões também que eu acho que é interessante, que vão atravessando, que a mim muito me interessa, as questões de mestiçagem e as questões também ligadas às questões LGBTs, né? Como é que isso tem atravessado, como é que isso tem chegado neles e como foi essa relação, né? Tua com eles. Ótimo. Vamos lá, né, Camila? Vamos nessa. Então, posso... Vamos lá. Já Bom, começamos. Eu comecei a pesquisa em 2016, quando eu ingressei no Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, aqui da UFBA. E eu, nesse momento, estava bem inquieta por uma questão pessoal, porque eu já estava numa busca de compreender a minha própria identidade, né? Então, eu perpassava muito por esse questionamento do quem sou, de quem é esse ser mestiço no mundo, no Brasil, na Bahia, em Salvador. Então, eu venho de uma família que, por si só, né, representa esse projeto de mestiçagem do Brasil. Eu tenho uma mãe branca, um pai preto, que tem essa descendência indígena. Sim, a gente está próximas, assim, do mesmo lugar. A minha realidade também. Acredito que sim. Então, eu acho que, na verdade, muita gente, né, no Brasil tem esses questionamentos, mas como a gente vem de um histórico, de uma memória muito silenciada na questão indígena, né, dessa descendência indígena, dessa afirmação, né, de ancestralidade, é uma busca que a gente tem que correr atrás, né, ir atrás dessas memórias, ir atrás desses antepassados para poder se reconhecer também nessa construção, né. Então, minha pesquisa surge dessas inquietações pessoais e eu fui em busca, né, e conheci, na verdade, já conhecia as lideranças do Tupinambá de Olivência, especialmente o cacique Ramon e Nádia Cauã Tupinambá, que é uma mestra, uma mulher medicina muito fantástica, e que eu tive o prazer de conhecer em 2009 aqui em Salvador. E só depois a gente retomou esse contato e eu consegui pisar nesse território ancestral, que é o território Tupinambá de Olivência, que fica entre os municípios de Una, Buerarema, Ilhéus e São José da Vitória. E chegando lá, tive essa permissão de pisar nesse território ancestral e conhecer de perto. E para os tupinambás, eu sinto que há um interesse da realização de pesquisas no território justamente para que essa luta se torne cada vez mais uma luta coletiva, que a gente consiga trazer essa visibilidade, porque, infelizmente, a gente tem ainda um cenário de invisibilidade nos meios de comunicação, Sim. Na academia, e entre nós, assim, que vive esse contexto urbano, principalmente, né? Então, a gente desconhece, inclusive, que há indígenas que estão aqui na cidade, que transitam por esses espaços, que estão aqui. A gente tem aqui na Universidade Federal da Bahia o PET Comunidades Indígenas, que já reúne diversos estudantes indígenas e que está trazendo essa discussão para dentro desse espaço. E ontem eu estava assistindo um documentário que é Guerreiros da Floresta, né? Um documentário recente, enfim. Por acaso, estava na TV Cultura. E aí, falando sobre essa importância, na verdade, dos indígenas estarem vindo para esse espaço, não porque precisam desse espaço, mas porque precisam entrar nesse campo de disputa, porque a identidade é um campo de disputa, o território é um campo de disputa. Então, trazer essas discussões e ocupar esses espaços tem sido importante. Aprender a língua portuguesa, escrever, saber contar, como Davi Copenau falou, né? A gente precisa saber contar. Quando ele chega assim e fala que tem 10 sacas de farinha, eu preciso contar e ver se tem 10 sacas de farinha. Então, para evitar esses enganamentos históricos, né? E entre os Tupinambá de Olivência, muito território foi perdido
nesses processos de enganamento, vamos dizer assim, né? Troca de terra por supostas dívidas acumuladas, processos de invasão também, de negação. Então, a gente tem muitos relatos lá no território principalmente dos mais velhos que dizem que não podiam se dizer indígena, né? Que teria a língua cortada, que teria o parente morto. Então, assim, é uma história... São memórias de dor que na caminhada dos Tupinambá, eles estão tentando superar nesse processo de se afirmar e de não internalizar essa negação também, né? Se afirmar, usar o cocá, usar seus adereços, né? Trazer essas vestes tradicionais, trazer essa memória, não mais enquanto uma memória de negação, né? Que lhes foi imputado, mas enquanto um processo de afirmação cada vez maior. Então, a gente acaba falando de várias coisas porque realmente a questão da identidade indígena, que é o que eu estou mais pesquisando nessa dissertação de mestrado, ela perpassa por todos esses campos. Tem a relação com o território, tem a relação com as memórias, né? Tem a relação com as lideranças e esses movimentos que vêm crescendo a nível nacional, principalmente a partir das décadas de 70 e 80, onde a gente tem um processo de redemocratização no Brasil e de luta que vai se ampliando, né, num caráter nacional. Então, o ISA, eu acho que em 2009, ele conseguiu mapear 109 organizações indígenas e indigenistas no Brasil. E entre elas você tem a PIB, que hoje está organizando o acampamento Terra Livre, que está acontecendo nesse momento, né? Lá em Brasília, e que está reunindo diversos povos e que traz essa pressão para o Estado brasileiro dentro de um cenário que a gente tem aí de grandes retrocessos, né? Então, é isso. Tá, e aí eu tenho uma dúvida aí, tu foste falando alguns termos que ainda perpassam minha cabeça e eu acho que é de muita gente e eu não sei como é que eles pensam esses termos. A gente está falando em muitas etnias, de alguma forma, quando a gente fala em indígena, até um termo genérico, né? Mas como é que essa população tem pensado esses termos? E aí tem um termo que é indigenista, indianista, indígena. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente, assim, né? Bom, Kabengele Munanga, ele vai dizer e Quirrano também, né? Ele vai trazer que essas identidades negra, indígena e branca são fundadas na colonialidade. Porque no processo colonial, que essas gentes, né, que Krenak fala que, na verdade, antes de serem índios, eram diversas gentes que existiam aqui no Brasil, diversos povos, diversas etnias, com diversas culturas diferentes. Ainda temos, mas é um processo de afirmação crescente, né? Então, essa identidade indígena, na verdade, é uma criação, né? E uma criação que ela nasce, primeiro, por nomeação, para identificar esse povo, né, que habitava aqui o território brasileiro, e depois num sentido de negativação. Então, a identidade indígena ela é utilizada não simplesmente para reconhecer um diferente, para nomear um diferente, mas ela acaba sendo usada para negativar um diferente. Então, na verdade, a identidade indígena, a categoria indígena, né, ela vai sofrendo diversas transformações e ela vai sendo disputada também, né? Então, os povos indígenas, eles, quando trazem esse reconhecimento indígena, não é esse mesmo sentido do indígena, o preguiçoso, o que ocupa uma terra e não produz nada, enfim, todo esse imaginário, esse conjunto de afirmações que vêm sendo criadas e construídas, esses pseudodiscursos, né? Que vai sendo construídos para negar primeiramente, para negativar primeiramente essas gentes, esses diversos povos, e posteriormente para negativá-los, né? Então, tudo bem, vocês são indígenas, mas indígena não é uma coisa boa, indígena é uma coisa que a gente precisa superar. E aí você tem todo um processo, né, de miscigenação forçada e imputação de outros termos para negar essa indianidade. Então, entre os Tupinambá de Olivença e outros povos, principalmente do Nordeste, a gente vai ter o termo caboclo surgindo. Esse termo caboclo, ele surge para negar a indianidade. Ele é cunhado num projeto de miscigenação brasileiro.
E aí, a partir do momento que os indígenas, tá, para vocês a gente é caboclo, então, porque assim, existia essa proibição, existia essas diversas violações de se dizer indígena, como eu já citei aqui. Então, se acaba assumindo esse termo caboclo entre os indígenas, não por aceitar que são índios que já foram, sabe? São índios do passado e que hoje são miscigenados, são uma outra coisa. Mas como uma forma de resistência. Aceitar o termo caboclo foi também uma forma de resistência dentro de um processo de silenciamento, né? De ser indígena, de se dizer indígena. Mas para os tupinambás de Olivença, eles sempre tiveram essa consciência de que nunca deixaram de ser, nunca deixaram de vivenciar essas memórias, essa relação ancestral, né? Essa relação com a espiritualidade, com os encantados, né? Então, o termo caboclo, na verdade, ele é um termo polissêmico e existe um sentido externo, existe um sentido interno que vai sendo construído. Então, essas categorias identitárias do indígena, do caboclo e dos tupinambás de Olivença e das diversas 305 etnias que existem hoje no Brasil, né, são termos polissêmicos, né? E para o movimento indígena foi importante encarar, porque se há uma compreensão de um indígena genérico e se há políticas de Estado criadas de forma genérica para os povos indígenas, então é preciso disputar isso, compreendendo que há uma diversidade, né? Colocando isso, que há uma diversidade, são 305 etnias reconhecidas, né? Que ainda devem ter outras aí a serem reconhecidas. Mas já se reconhece pelo censo de 2010 a existência de 305 etnias, com 274 línguas, então não há só uma língua no Brasil, há diversas línguas no Brasil. E essa identidade é disputada, né? Tu falaste uma coisa que para mim me interessa também muito, é a questão da mestiçagem. E quando tu usas, por exemplo, quer dizer, tu reverbera, né, o termo caboclo, é um termo que também, de alguma forma, ele vai ganhando diferentes conotações a partir da territorialidade, né? Então, por exemplo, eu sou da Amazônia e, como bem tu mencionaste no começo, que a gente passou por esse processo mesmo de colonização e de miscigenação também, que eu acho que, inclusive, é um marcador muito forte nos países da América, né? Sobretudo da América Latina. E aí tu falas sobre a mestiçagem. Como é que o povo tupinambá de Olivenças tem pensado a questão da mestiçagem, da miscigenação? Enfim, né? Lembrando também que, por exemplo, a gente tem algumas... Tu falaste que o termo caboclo, ele é polissêmico, e algumas fontes que eu tenho é que o caboclo ele pode ser tanto o mestiço do branco com o indígena, como pode ser também aquele que vem da mata, traduzindo talvez mais próximo de algumas fontes que diz que ele está próximo do Kaaboque, que quer dizer aquele que vem da mata ou aquela que vem da mata. Aí eu queria que tu dissesse, na verdade, como é que eles têm pensado a mestiçagem, como é que isso te atravessa também, né? Porque logo no começo tu falaste, demarcaste bem isso também, que és também fruto de todo esse processo histórico que todos nós passamos, né? Brasileiras, sim. Enfim. Então, nesse processo de pesquisa, eu pude entrevistar vários parentes e conviver, né? Assim, eu fui 4 vezes ao território, passei cerca de 3 semanas numa das idas, depois mais 3 semanas, e pude conversar bastante com diversos tupinambá, né? A mulher, a anciã, o jovem homossexual. Então, tem diversas identidades, na verdade, que estão também ali dentro dessa etnia, né? Tupinambá de Olivença. São várias construções. E o termo caboclo, numa entrevista com o Jailson Tupinambá, que é uma figura muito importante, porque foi um jovem que hoje é uma liderança e que foi o primeiro jovem a se assumir homossexual dentro da aldeia. Então, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas só para responder a sua pergunta, ele fala que o termo caboclo, para eles, é o indígena. Sim. Assim, externamente foi criado no sentido de negação,
mas para eles assumiram essa coisa de se nomear caboclo por um processo, por uma estratégia de resistência, porque se dizer indígena, né, era estar no alvo de violências e violações e coações. Então, era preciso se dizer caboclo. E o caboclo ele passou a ser incorporado no sentido de, caboclo, você vai ver em várias músicas, pelo menos entre os tupinambás, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, que trazem esse sentido do caboclo, mas não do caboclo como esse sujeito miscigenado, do caboclo como esse sujeito que vive na mata, porque esses tupinambás, quando eles falam caboclo, eles não estão se referindo só aos tupinambás da mata, eles estão se referindo também aos tupinambás que estão ali na parte litorânea, que estão transitando na universidade, nas cidades. Então, assim, mas Jailson vai falar que se para os de fora o caboclo é esse indígena que já foi, então para os de fora eu vou me afirmar indígena, eu vou me afirmar tupinambá. Então, assim, entre eles existe esse sentido outro do caboclo, do parente, né, daquele conhecido, daquele que está próximo. Então, ô caboclo, vai na casa de um, e aí caboclo? Então, você vai ver um termo utilizado, mas que quer dizer o indígena, o parente. Então, é um outro significado. E aí você fez uma outra pergunta sobre esse processo da miscigenação e como Sim. eles veem isso, né? Então, a gente, tanto na produção do conhecimento científico, quanto do processo histórico mesmo, né, e da política indigenista, a gente teve um processo de essencialismo no olhar quanto ao indígena. Então, se criou um imaginário de que o indígena é isso, tem tais traços, fazem aquilo, vivem nas matas, andam nus. Então, criou-se um imaginário, difundiu-se esse imaginário. E quando o outro não encontra nesse indígena, não reconhece nesse indígena esse imaginário que ele criou, ou que ele, né, ou que ele se construiu, né, construiu esse olhar, então há uma negação. Não, esse não é o indígena. Não, usa celular, né? Então, hoje você vê muitos casos que eu considero como racismo étnico, de questionar ao indígena, você é mesmo índio porque usa um celular, ou porque está na universidade, ou porque Descolora o cabelo. Descolore o cabelo. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem hoje essas formas de racismo, né, que trazem, que vem dessa construção essencializada, estereotipada do indígena, e do indígena de um modo genérico ainda, porque não reconhece que há diferenças entre o indígena amazônico e o indígena nordestino, que, na verdade, são essas diversas etnias que estão nessa englobação do indígena em geral, né? Então, assim, a partir disso, dessa construção, é preciso desconstruir. Então, a caminhada do Tupinambá, por exemplo, é um processo de desconstrução desse estereótipo. A partir do momento que eles estão ali caminhando, rameando, refazendo um percurso onde eles estão fazendo memória a mártires históricos, né? Então, trazendo quem são essas lideranças para eles, quem são esses mártires para eles. E, ao mesmo tempo, também colocando esse corpo dentro de um acontecimento público, visível, e mostrando ali tanto para quem está passando, quanto para parceiros, né, universidades que estão ali somando ao movimento e que estão vendo o Tupinambá de hoje, não o Tupinambá do passado. Então, esse é um processo de desconstrução que vem principalmente sendo feito pelos movimentos indígenas. Então, é preciso reafirmar que esse movimento de desconstrução é um movimento protagonizado pelos indígenas. Viu, Camila, a gente já está terminando, mas para mim é muito interessante que tu fale um pouquinho como é que se dão também essa construção ou esse debate das questões LGBTs na comunidade, como é que tu percebeste isso, só para a gente finalizar aqui esse podcast de hoje. Certo. Então, falar rapidamente. Bom, primeiro, tirar essa negação de que não existem gays, não existem sapatão, não existem bissexuais e travestis em comunidades indígenas. Então, esse é um processo que já vem sendo desconstruído e que é só buscar que a gente vai encontrar.
E, claro, que existe uma sexualidade que também foi objeto desse processo colonial, então, que também foi imputada essa heteronormatividade compulsória, essa forma de expressão única, né? Heteronormativa, cis, enfim, todo esse conjunto. Então, negar primeiramente isso é reconhecer que há essas existências dentro dessas comunidades. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, já que o tempo está acabando, procurem Eduarda Tuchá, procurem Jailson Tupinambá, que foi o primeiro, né, homossexual a se assumir. Também a mim me interessa também muito pensar como se dá a construção de narrativas míticas, imaginárias dentro dessas comunidades que representem o que a gente entende hoje pelo LGBTQI+, né? Mas que como é que se deu, né, a construção dessas identidades, dessas representações míticas, imaginárias dentro dessas comunidades. Mas eu acho que pode ficar para um outro momento, né, Camila? Eu sei. Então, pronto, Camila, te agradeço muito. O podcast de hoje está finalizando e a gente volta no próximo momento agradecendo já a Camila, a Marcelo de Troia, que está aqui, e a todas as ouvintes do podcast. Beijinho, beijinho e até a próxima. Obrigada. Gente, que